Oi, crianças! Nós estamos começando mais uma Célula Kids e agora nós vamos orar para que Deus fale aos nossos corações, tá bom? Então vamos lá. Senhor, muito obrigada por mais um dia, muito obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós, obrigada porque nós começamos um novo mês e nós pedimos para que o Senhor esteja conosco durante esse mês, Deus. Esteja agora também com a nossa Célula Kids. Obrigada, Pai, por cada criança que está assistindo. Que o Senhor fale ao coração de cada uma, Pai, por favor. Em nome de Jesus, amém. E aí, crianças, como foi a semana de vocês? Como vocês estão? Nossa Célula Kids, né, está começando. E para começarmos a nossa célula, nós vamos para aquele momento que nós relembramos, né, aquilo que nós falamos na última célula. Na última célula, nós pensamos em uma pergunta que normalmente às vezes a gente não faz, né, durante toda a nossa vida. O que Deus espera de mim? Então a gente viu que Deus espera aquilo que ele falou na Bíblia, que nós amemos ele e amemos o nosso próximo. Por onde nós passarmos, as pessoas vejam isso, o amor de Deus na nossa vida. Então foi isso que nós falamos na célula passada. E agora nós vamos para o nosso quebra-gelo. E vai funcionar assim, ó. Aqui eu tenho 2 envelopezinhos com alguma coisa dentro. O primeiro envelope é a dica difícil. Vocês estão vendo? Dica difícil. O segundo envelope é a dica fácil. Estão vendo? Nós temos 2 aqui. Como vocês não estão aqui para escolher qual vocês querem, eu vou imaginar, eu vou pensar aqui qual vocês escolheriam, tá bom? Então, eu acho, né? Porque olha aqui, a dica difícil, ela tá com uma cara de triste, assim, tá meio uma cara de que é difícil, né? Então, eu não sei se vai estar legal aqui, então, né? Mas nós temos aqui a dica fácil, que tá com uma carinha feliz. Então, eu acredito que vocês escolheriam essa. Talvez eu escolheria essa aqui também. Então, né, vamos começar pela mais fácil. Parece que é mais fácil, então vamos lá. Vamos abrir aqui. Um papelzinho aqui. Vamos ler aqui. Você errou o caminho, pois o caminho mais fácil leva para o erro. A gente escolheu errado. Vamos ver o que tá na dica difícil? Ó, dica difícil. A dica difícil... Ui! Tá falando assim, ó. Você acertou o caminho, pois o caminho difícil leva para a vida. Tá vendo? Crianças, o que a gente aprende com essa dinâmica? Que normalmente na nossa vida nós fazemos escolhas, tá bom? Deus, ele nos criou e ele permite que nós possamos escolher aquilo que a gente quer fazer, o certo e o errado. E na nossa vida, a gente, todos os dias, tem que fazer escolhas. E normalmente, a gente escolhe sempre o caminho mais fácil, porque aparentemente, às vezes, ele parece ser mais legal, ele parece ser mais vantajoso, né? E o caminho difícil, ele parece ser difícil, a gente vai ter que sacrificar o nosso tempo, a gente vai ter que sacrificar muitas coisas, né? Então a gente acaba escolhendo o caminho mais fácil. Só que às vezes esse caminho mais fácil não é o que a gente imagina. E lá na frente a gente vai ver que foi errado a gente escolher esse caminho. Ou no momento mesmo a gente vê que é errado a gente escolher esse caminho. Lá em Provérbios, então vamos lá para Provérbios. Provérbios 14, o versículo 12, ele diz assim, ó. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então, como nós vimos, Deus nos dá esse direito de nós escolhermos aquele caminho que nós queremos, tá bom? E muitas das vezes a gente escolhe o caminho errado. E é sobre isso que nós vamos falar no nosso compartilhar hoje. O nosso texto de hoje é Mateus. Então vamos lá agora para Mateus. Mateus
Mateus 7, a partir do versículo 13, tá bom? Então ele diz assim, ó: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como estreita a porta e apertando o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Crianças, Deus, ele nos deu esse direito de nós escolhermos qual porta nós queremos entrar, qual caminho nós queremos seguir, porque nós somos parecidos com ele. Ele nos criou imagem e semelhança dele. E Jesus, ele escolheu nos amar. E o desejo dele é que a gente retribua isso, que nós amemos ele também. Então, o texto, ele tá dizendo assim, ó, que é pra gente entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram, que foi o que a gente tinha lido, né? Então, o que acontece? Nós normalmente fazemos isso, queremos ir pelo caminho mais fácil, pela porta mais larga, né, que parece ser maior, porque pra gente parece ser mais fácil, mas não é isso. Não é isso que acontece. Quando normalmente a gente entra, escolhe esse caminho, a gente acaba desobedecendo a Deus, pecando. Tem uma história lá no começo, lá em Gênesis 2, o versículo 15, diz assim, ó: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. O que a gente vê aqui? Que Deus colocou o homem lá e fala assim, ó, você vai cuidar disso tudo aqui, mas tô te dando uma ordem, você pode comer de todas as árvores, de todos os frutos de todas as árvores, menos da árvore da vida, do fruto da árvore da vida você não pode comer, Deus deixou uma ordem. E aí o que acontece? Nós sabemos que aí a serpente enganou Eva, ela comeu a maçã. Vocês acham que o homem poderia não ter comido a maçã? Ele poderia ter obedecido a Deus e não feito isso? Poderia, claro que poderia. Se ele tivesse feito isso, não tivesse comido a maçã, hoje não teria o pecado, nós estaríamos vivendo todos no jardim do Éden e tudo mais. Mas não aconteceu isso. Eles desobedeceram a Deus. Normalmente nós colocamos a culpa sempre em Adão e Eva. Então, isso está acontecendo porque se Adão e Eva não tivessem comido do fruto, não aconteceria isso. Mas nós esquecemos que o Senhor, ele nos dá a escolha todos os dias, né? E o que nós fazemos? Nós fazemos igual a Adão e Eva. Nós escolhemos o mais fácil e desobedecemos ao Senhor. Não é mesmo? Para ela era muito fácil, ela só esticar o bracinho dela, pegar o fruto, comer, era muito mais fácil isso. E ela escolheu isso, desobedeceu ao Senhor, e eles ficaram longe, ficaram separados do Senhor. E com a gente é a mesma coisa. Por a gente já ter essa natureza do pecado, a gente sempre tá inclinado pro erro. Nunca pra fazer as coisas certas, mas sempre pra fazer a coisa errada. Então, a gente sempre tá assim, mas a gente tem que lembrar que quando nós queremos fazer a coisa errada, que nós vamos desobedecer a Deus, nós vamos magoar a Deus e vai ser uma coisa ruim. Então a gente sempre tem que lembrar disso, tá bom? Olha, agora eu vou deixar umas coisas para vocês refletirem, práticas assim. Como que a gente faz essas decisões no nosso dia a dia, né? Por exemplo, vocês preferem colar numa prova ou estudar? Isso são decisões que acontecem. A gente tem uma prova para fazer, às vezes a gente fica com preguiça, porque para estudar a gente tem que levar tempo para isso. A gente pode estar fazendo muitas outras coisas ao invés de estudar.
Porque colar é só olhar o do amigo do lado, do amigo da frente, e aí tá tudo certo. Eu vou tirar uma nota boa e vai dar tudo certo. Gente, não. Mesmo que colar seja o caminho mais fácil que vocês vejam, é pecado, é errado. Vão para o caminho mais difícil, estudem, porque lá na frente vocês vão ver que valeu a pena tudo isso. Aí outra coisa agora, vocês preferem, quando vocês não fazem a lição, vocês preferem mentir ou levar uma bronca? É claro que a gente vai pensar, eu não quero levar uma bronca, né? Então eu vou inventar um monte de história, que eu não consegui fazer a lição e não sei o que. Gente, escolha um caminho mais difícil. Mesmo que você leve uma bronca, isso vai te ajudar lá na frente. Entendeu? Pra não levar a bronca, façam a lição de casa, né? E a última, vocês preferem jogar videogame ou ler a Bíblia? Jogar videogame não é pecado, tá, gente? Vocês podem jogar videogame, mas a gente não pode substituir a leitura da palavra de Deus por isso. O dia tem 24 horas. Cada hora vocês têm um tempinho para fazer alguma coisa. Tem tempo para estudar, tem tempo para comer. E a mesma coisa. Vocês têm que ter um tempo para ler a Bíblia, para fazer a devocional de vocês e um tempo para jogar videogame. Mas vocês não podem escolher, preferir o videogame do que a leitura da palavra de Deus. Então pensem nisso e em tantas outras coisas que nós fazemos no nosso dia a dia e escolham sempre o certo. Mesmo que seja mais difícil, sempre escolham o certo. Agradar ao Senhor, fazer a vontade do Senhor, tá bom? Nós vamos orar rapidinho agora para que Deus nos ajude a sempre estar sensíveis a ouvir aquilo que Ele quer e escolhermos o caminho certo, beleza? Vamos orar. Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor deixou a Tua palavra e nós podemos aprender muitas coisas com ela. E Deus, o nosso pedido hoje é para que o Senhor nos ajude a sempre escolher o caminho certo. Por mais que ele pareça difícil, por mais que nós temos que nos esforçar, mas que nós possamos escolher isso. E não às vezes o mais fácil, que é o que leva para o pecado, que leva para longe do Senhor. Não, mas que nós possamos escolher sempre o certo, que leva para junto do Senhor, que nos leva para uma vida santa. Deus, por favor, esse é o nosso pedido. Então, nos ajude, Pai, a sempre escolher o caminho certo. Em nome de Jesus, amém. Crianças, essa foi a nossa Célula Kids de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O nosso desafio da semana é vocês, todas as vezes que forem ter que fazer uma decisão, que a gente sempre faz decisões em todos os nossos dias, nós pensarmos. Uma dica eu vou dar pra vocês. Vocês estão lá, eu estudo ou eu colo? Primeiro que a gente já sabe que colar é errado. Mas pra facilitar, vocês pensam assim, se Jesus estivesse aqui, ele colaria? Claro que não, Jesus estudaria. Então eu vou estudar porque é o que Jesus fez, ele quer que eu me pareça com ele, eu vou fazer isso. Isso vai ajudar vocês, tá bom? Então durante a semana, pensem sobre isso e escolham sempre fazer o certo, tá bom? Um beijo e até a próxima!